superintendência atua na gestão e execução das políticas públicas, assegurando que o funcionamento dos serviços seja organizado e eficiente. Atua também de maneira integrada a todos os outros setores, pois favorece a confiança da sociedade e do corretor de imóveis no Cresce e a melhoria contínua do serviço público. Nosso convidado de hoje já veio aqui como ouvidor do Conselho e agora retorna, desta vez como superintendente. Seja bem-vindo, Francisco. Bem, Mirelle, estou aqui à disposição. Vamos lá começar. A ouvidoria em um conselho de profissão desempenha um papel fundamental para assegurar a integridade, a transparência e a eficiência no relacionamento entre o conselho e os seus profissionais registrados, além, claro, de reforçar a confiança da sociedade nas atividades, no caso do Cresce. Francisco, foram 14 anos na função de ouvidor, 14 anos de escuta e escuta ativa. Esses anos proporcionaram a você uma vivência que acabaram lhe trazendo até aqui, até a superintendência? Com certeza, Mirelle. O aprendizado ele foi muito importante nessa trajetória, porque eu sempre digo que a pessoa aprende mais do que o que ensina. Então, isso nos credencia até para chegar hoje na superintendência do Cresce, porque ao longo desses 14 anos na ouvidoria do Conselho, isso trouxe, eu acredito, que uma valorização também para os setores do Cresce, no sentido de analisar e avaliar os atendimentos, porque quem passa pela ouvidoria, ele não leva simplesmente uma reclamação, ele leva muitas das vezes uma sugestão e nos desperta a trazer melhorias contínuas para os setores do Conselho. E a ouvidoria, inclusive, a gente pode dizer que faz parte da sua trajetória profissional. Você viu a ouvidoria nascer. Em que momento a ouvidoria surge no Cresce Ceará? Isso no ano de 2010, o Cresce começou a analisar essa possibilidade da implantação da ouvidoria, uma situação que veio através da Lei de Acesso à Informação, que é uma necessidade, é uma obrigação legal dos órgãos públicos, o Cresce não é diferente, ele precisa atender essas obrigações e a partir daí eu fui convidado para esse desafio. Foi exercer a função de ouvidor. Antes disso, nós conhecemos ouvidorias de outros regionais. Na sequência, eu fui a São Paulo, fiz um curso na área de certificação de ouvidoria e, a partir daí, eu passei a exercer a atividade na ouvidoria com algumas dificuldades, com alguns desafios e, com o passar do tempo, com certeza, eu tive uma melhoria, buscando sempre conhecimento na área e passei esse tempo fazendo esse trabalho na ouvidoria do Cresce. Em que momento você recebeu uma certificação do sistema Confescresce? Esse reconhecimento pelos trabalhos dos serviços prestados para a categoria e para a sociedade foram reconhecidos pelo presidente do sistema Confescresce, João Teodoro. Exatamente, isso foi com base nas informações que o Cresce estava recebendo através da ouvidoria. Como eu falei inicialmente, que o Cresce, ele na ouvidoria não são só reclamações, são sugestões que também chegam através da ouvidoria. E essas sugestões eu encaminhava ao Conselho Federal, dentre elas era uma propositura até de uma alteração de uma resolução que trazia até uma qualificação melhor para o corretor de imóveis e ela foi aceita, houve alteração dessa resolução e a partir daí houve um reconhecimento do Conselho Federal do trabalho da ouvidoria do Cresce Ceará. O que da ouvidoria você está trazendo, que você acredita que vai ser fundamental para que você exerça o cargo de superintendente do Cresce? Escutar as pessoas, porque o trabalho na superintendência eu vejo como um trabalho de uma continuação do que eu fazia já na ouvidoria. Porque hoje eu vou trabalhar mais com o público interno, também com o público externo, porém, nós temos várias unidades no Cresce que nós precisamos fazer esse acompanhamento e saber como que estão os desenvolvimentos. Nós hoje temos um plano de ação, nós temos todo um projeto de execução dentro do Cresce que precisa ser acompanhado para cada setor apresentar o desenvolvimento das suas unidades. Então, esse também é um papel da superintendência do Cresce. Sim. Inclusive, a superintendência desempenha um papel de gestão executiva, como você falou, né? Sendo responsável pela administração cotidiana do Conselho. O Cresce Ceará, inclusive, vem investindo em treinamento de liderança, capacitando seus gestores justamente para essas mudanças. Como é que você foi preparado
para essa gestão administrativa e operacional, agora no caso da superintendência? Eu vejo como um grande desafio e, como eu falei, a ouvidoria até me credenciou para chegar hoje na superintendência do CRESSE, porque lá eu busquei muitos conhecimentos nessa área, tanto do atendimento, como também da execução dessas atividades que são voltadas mais para esse trabalho de gestão e superintendência. Então, nós buscamos sempre esse conhecimento. O próprio CRESSE, ele oferece capacitação para os funcionários e o Conselho Federal também busca fazer isso pelos regionais e isso é importante. Hoje nós temos a questão do escritório de integridade, o compliance, que está tudo vinculado a essa questão de superintendência dos conselhos e também dos órgãos públicos, da administração direta, e foi isso que fez com que nós chegássemos a esse ponto e buscar sempre melhoria para que o conselho busque sempre estar naquela qualidade de atendimento e prestando um excelente serviço à sociedade. E vale lembrar também que antes de ser ouvidor, o Francisco também foi coordenador do setor de fiscalização. Francisco Ferreira iniciou a carreira como agente fiscal na década de 90 aqui no CRESSE Ceará. Exatamente. Então, já se passaram alguns anos. Esse ano de 2025 eu completo 30 anos de serviço prestado aqui no Conselho, e por que não dizer para os corretores e sociedade. Eu entrei no CRESSE como agente fiscal. Depois de alguns anos eu passei à coordenadoria de fiscalização, função que eu ocupei até o ano de 2010, data em que eu passei a exercer a atividade de ouvidor, fui para a unidade de ouvidoria, permaneci até o final do ano de 2024, momento em que fui convidado para essa nova etapa, esse novo desafio dentro do CRESSE. E o setor de fiscalização, todo mundo fala, né, que é realmente o coração do CRESSE Ceará, porque o CRESSE Ceará existe para regulamentar e fiscalizar o exercício da profissão de corretor de imóveis. Como é que essa vivência como agente fiscal de início e depois como coordenador de fiscalização também lhe municiou para você exercer hoje o cargo que está exercendo? Isso faz com que você conheça mais a instituição. A atividade fim do Conselho é fiscalização. Então, eu fiz um trabalho de fiscalização externa, depois eu passei a coordenar o setor de fiscalização do CRESSE. Nós tivemos alguns anos de destaque no ranking nacional, inclusive, no setor de fiscalização, e isso valoriza muito o trabalho e mostrou que o CRESSE do Ceará ele tem um grande potencial nesse sentido, sempre de fazer um trabalho voltado em defesa da sociedade. E você presenciou muitas mudanças no mercado imobiliário, desde como agente de fiscalização, depois como coordenador e em seguida como ouvidor. O perfil do corretor de imóveis mudou muito. A forma de captação também não é a mesma e, consequentemente, a maneira de atender o corretor também, né, Francisco? Como é que essas mudanças, essas adaptações aos processos foram se desenhando aqui no Conselho? Essas mudanças elas têm que acontecer até de forma natural. Nós temos que entender que no ano de 95, quando eu iniciei a minha trajetória aqui no CRESSE, nós tínhamos poucos veículos, natural, pelo tempo, e também o sistema de fiscalizar era diferente do nosso atualmente. O fiscal saía com uma pasta, com blocos de documentos que seriam emitidos e transcrito na hora para o corretor ou a pessoa que estivesse sendo autuada, se estivesse exercendo de maneira ilegal. Hoje nós temos uma tecnologia avançada, hoje o fiscal já sai com um tablet, ele já faz esse trabalho de forma online, no momento que ele elabora, que ele emite um documento, seja ele um auto de constatação, uma notificação ou um auto de infração, automaticamente ele já está dentro do sistema do CRESSE, então é um trabalho muito mais organizado e o corretor de imóveis com isso, ele recebe com melhor atenção o trabalho da fiscalização do CRESSE do Ceará. E essas mudanças também tecnológicas influenciaram, como você relatou, também o trabalho na ouvidoria, quando você esteve à frente. Sim, com certeza. A forma de denunciar também mudou ao longo do tempo, né? Sim, perfeitamente. A forma de denunciar ela mudou. Antes a pessoa ligava para o CRESSE ou vinha presencialmente aqui para fazer uma denúncia. Hoje nós temos um serviço de ouvidoria que já pode ser atendido de qualquer parte do Brasil e do mundo. Se você precisa entrar em contato com o CRESSE, não precisa você mais comparecer ao Conselho. Você pode entrar através de uma plataforma pública, inclusive, que nós utilizamos hoje de ouvidoria.
e ele manda a sua demanda e o CRESSE está aqui à disposição para responder. Seja ela uma denúncia, uma crítica, uma sugestão, um elogio, nós estamos à disposição para atender o corretor e a sociedade. Inclusive fizemos matérias aqui para a TV Cresce de atendimentos que você realizou para corretores de imóveis brasileiros, não é isso? Mas Sim. que já moravam no exterior há algum tempo e conseguiram resolver suas demandas. Exatamente. Então isso me deixa feliz porque eu comecei a perceber que a ouvidoria, ela ultrapassa fronteiras. Então, pessoas que estavam em outros países, não tinha como vir ao Brasil naquele momento, e através da ouvidoria nós conseguíamos solucionar problemas que há muito tempo ele estava tentando e não conseguia resolver. Então, isso é gratificante para o CRESSE. Faz parte do trabalho do superintendente o apoio à tomada de decisões estratégicas, a gestão administrativa e operacional, e isso envolve também execução de processos internos e coordenação de equipes. Francisco, para você, o que é mais difícil, mais desafiador em uma liderança? O mais desafiador é porque nós estamos iniciando o nosso trabalho, tá? É um trabalho que, claro, que eu já vinha me preparando, mas na prática eu estou há pouco tempo, então, claro que nós dependemos de toda uma gestão do CRESSE. Nós temos uma gestão que é participativa e eu tenho a certeza que nós vamos chegar ao final do ano com um desenho bem diferente da nossa realidade hoje. E o que é que você espera da sua jornada como superintendente? Quais são as expectativas? O que você já está conseguindo colocar em prática? O que eu espero é que o CRESSE ele é uma engrenagem. Nós precisamos trabalhar todos com o mesmo objetivo, fazer com que o CRESSE melhore a cada dia, no sentido de um atendimento de qualidade, que o corretor entenda que realmente o CRESSE existe para defender a sociedade. O corretor ele faz parte da sociedade e nós estamos aqui sempre buscando o quê? Fazer com que as pessoas que procuram o serviço do CRESSE, ele entenda que nós estamos aqui para servi-los de forma positiva e fazer com que o mercado cada dia mais reconheça o valor que tem um profissional corretor de imóveis. Para desempenhar um papel de gestão executiva, é preciso também investir em habilidades humanas. Para quem não sabe, o Francisco também é ligado às artes, à literatura, gosta de escrever. Isso te aproxima dessa humanidade tão necessária para quem possui cargo de gestão de pessoas? Com certeza, porque isso traz uma sensibilidade naquilo que você faz no dia a dia. Porque uma das coisas mais importantes que você precisa ter em uma função dessa é escutar as pessoas. Se você tiver essa sensibilidade, você procura fazer um trabalho melhor e de forma mais positiva. Para o corretor de imóveis que não tem ainda tanto contato com a questão da administração pública, como é que funciona uma estrutura dessa como a do CRESSE? Explica quais são as funções, atribuições de um superintendente num conselho de profissão, como no caso o CRESSE. A função do superintendente é exatamente fazer essa gestão, acompanhar todos os trabalhos das unidades do conselho e também buscar um relacionamento com as instituições públicas também. Esse é um trabalho da superintendência do CRESSE, não da ouvidoria, porque eu já iniciava alguns trabalhos desses quando eu estava na ouvidoria, mas hoje nós estamos fazendo na superintendência exatamente isso, buscar fazer com que o CRESSE se aproxime cada vez mais das administrações públicas direta. Como, por exemplo, de outros órgãos, como por exemplo? O próprio governo do estado, prefeituras, porque o CRESSE, a nossa jurisdição é todo o estado do Ceará, então hoje nós temos jurisdições em outros municípios do estado. Com isso nós precisamos estar próximo de quem? Dos prefeitos, das câmaras municipais. Então esse é o papel hoje que a superintendência também faz, de buscar aproximar o conselho dessas instituições. Para que o CRESSE torne-se cada vez mais conhecido nesse meio e esclarecer a importância dele para a sociedade e para esses municípios hoje que estão em grande desenvolvimento. Existe também uma partilha de conhecimento entre os superintendentes dos outros CRESSEs, dos regionais? Sim, inclusive nós temos encontros anuais, eu acredito que nós vamos ter esse ano encontros com os superintendentes e isso faz com que há uma troca de conhecimento e um crescimento nesse sentido. Obrigada, Francisco, por você estar aqui hoje no Crescerá por Você. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Então,
Então, hoje a gente fica por aqui, voltamos com o programa Cresce Ceará por você na semana que vem, se Deus quiser. Acompanhe os outros programas na nossa playlist, você não vai se arrepender. Tchau!